Ninguém está preocupado com o preço. As pessoas já se encaixaram nas faixas de preço. O que rola hoje, a discussão é experiência. Discutiam muito sobre preço. Depois discutiam muito sobre design. Agora as pessoas discutem sobre o quê? Experiência. Eu vi uma pessoa abrindo uma garrafa de $180 mil de vinho. E eu não consigo esconder a minha indignação. Ninguém comprou uma garrafa com 1 litro alguma coisa de vinho. Vi uma outra garrafa leiloada de $500 milhões. Estava no naufrágio. O que a pessoa está comprando? É um vinho? De maneira nenhuma. Com 500 milhões você compra a fazenda mais louca do mundo, com plantação de vinho, com todo o sistema pronto, com equity, com não sei o que. Você vira um empreendedor ao invés de comprar uma garrafa. Mas tem uma história? Tem, então gera experiência. O que vem antes da experiência? Eu acabei de falar, você vai anotar. A sua história. Se você era um derrotado, sua história vai valer mais quando você prosperar. Não sei se você já parou para pensar nisso. Quando você é um derrotado e prospera, sua história é mais cara. Por quê? Porque a chance é mínima disso acontecer no mundo capitalista. Se for no mundo socialista, nem vai acontecer nunca. Você já é programado para que não aconteça. O que é ter uma mentalidade empreendedora, então? É alguém que está pronto para contar uma história, vive e morre por essa história. E essa pessoa, ela encaixa essa história e gera experiência com essa história e talvez pode servir essa história com produto, serviço ou acesso. O que é ter uma mentalidade empreendedora? Não tem um quarto canal, tá? Anota aí os 3 canais de quem tem mentalidade empreendedora. Ou vai servir através de produto, cria um produto, tem físico e tem digital. Ou vai fazer por acesso, que é quando você é dono de um banco de dados ou de uma plataforma e você faz as duas pontas se encontrarem. Pablo, de verdade, qual é o melhor de todos? Impossível o produto e o serviço ganhar do tal de acesso. Impossível. O que tem mais poderoso, por conta de tecnologia, é simplesmente o tal do acesso. E aí vem um serviço que tem online e tem offline. Quando você aprende sobre isso, tudo que você coloca a mão dá para fazer online e offline. Tudo. Pablo, serviço funeral, dá para enterrar alguém no digital? Dá. Você pode rir agora e o seu riso mostra que sua cabeça não é tão disruptiva assim. Mas o que vai acontecer é o seguinte, a inteligência artificial vai copiar tudo o que você sabe. Você não entendeu o que eu falei. Vai ter um programa que vai copiar exatamente tudo que você fala, tudo que você pensa, todos os seus sentimentos, e você não morre mais, tecnologicamente falando. Presta atenção no que eu falei. O que está para acontecer agora, os maiores nomes de inteligência, de computação, de tudo, têm alertado que a gente vai perder o controle. Por que vai perder o controle? Porque a inteligência artificial está crescendo exponencialmente, maior do que qualquer tecnologia. Maior do que qualquer tecnologia que a gente já teve. E aí o que acontece? Se ele tiver algum banco de dados com fala escrita sua, o que eles vão fazer? Eles vão pegar todos os seus stories de quando você começou. Eles vão pegar todos os seus vídeos de YouTube. Eles vão pegar todos os seus comentários. Você não está entendendo uma máquina fazendo isso. Vai ver o jeito que você pensa, como que você reage, vai cruzar com vários bancos de dados, vai pegar seu cartão de crédito, todas as suas compras, tudo. E você vai criar uma consciência no digital. Eu vou te falar, você vai morrer com o seu corpo, mas vai existir você no digital vivo ainda. E isso vai valer muito dinheiro. Você imagina que isso vai acontecer ou não? Já está acontecendo. Então, esse negócio que vocês estão acabando de ouvir, que parece uma idiotice, você vai pagar caixão para o seu corpo e depois vai ter que ter um seguro, se você quiser se desligar no digital. E não vão deixar grandes mentes se desconectarem. Eles vão pegar a base de raciocínio e vão, comprar o direito da família para um cara, igual o tal de Pablo, continuar dando palestra e crescer progressivamente, estudando coisas novas e ter a fala de um cara. Vocês imaginam um absurdo desse? Não é absurdo mais, é assim que está programado para fazer. Então, aquilo que parecia que não tinha, eu quero que você destrave a sua mente. As grandes ideias sempre são idiotas, até comprovarem o que eles estão falando. Depois viram gênios. O certificado é o resultado.
100 anos atrás era coisa de maluco. Fala, não, vou voar. Não, você não vai voar, você é um idiota. A espaçonave hoje é comum, é comum. Temos 4 nações enviando espaçonave para o espaço sideral. Há 50, 70, 60 anos atrás. Corrida espacial é de 1960. 60 anos atrás era coisa de idiota. Eu vou falar uma coisa de idiota agora. Teletransporte. Vocês acham que é coisa de idiota, sim ou não? Em menos de 5 ou 10 anos você vai ver matéria saindo de um lugar e indo para o outro. Aí você vai falar, meu Deus. Pablo, a gente não quer acessar esse nível. Você não precisa acessar esse nível. A sua mentalidade tem que estar nessa frequência. Então, o que você tem que entender para ter essa mentalidade empreendedora? Não tem como. Se você não tiver essa mentalidade, você sempre vai ser um escravo. O que é? Gostar de problema. Anota aí. Você tem que ter uma paixão por problema. Atualmente você empreende. 59% das pessoas que estão assistindo empreende. 25% é CLT. 16% está desempregado. Quem está desempregado vai dar um recado. Nunca mais arruma um emprego. Aproveita o tempo que você tem de folga. Alguns vão ficar 1 ou 2 anos desempregados, ainda mais que esse governo aí. Não estou torcendo contra, tá? Porque os números, meu negócio é números. 56% de aumento com o número de empresas quebradas de um ano para o outro. Eu não sei se você percebeu o que vai acontecer. Então vai dar um tranquinho bem pesado esse ano. Já aproveita que vai ter pouca oportunidade, com esse tanto de injeção e crescimento de tecnologia, vai ter retração nos empregos. Por quê? Porque nós não treinamos o nosso povo em tecnologia. Então, se está uma crise de desconfiança, crise de liquidez, e a gente não treina as pessoas em tecnologia, obviamente nós vamos ter uma desaceleração da economia. Infelizmente. Então a dica que eu te dou é, já aproveita para fazer o certo, para você não ficar dando curva. Por que gostar de um problema? Quem resolve problema é bem pago. Quem cria problema é lembrado mitologicamente. Os criadores de problemas são os mais poderosos e os que resolvem problemas são bem pagos. Resolver problema comum não vai ser bem pago. Se todo mundo dá conta de apertar uma torneira, é $1 para apertar a torneira. Mas se você é uma pessoa que cria um sistema hidráulico, que pega água no vento e traz ela para a torneira, aí você criou um problema, você vai ser bem pago, porque você patenteou, você criou essa máquina, você pode receber royalties a vida inteira desse negócio. Não sei se vocês já viram, tem gente que fez isso. Você chega com a máquina, liga, ela pega o ar, condensa o ar, tira a água de dentro do ar e você bebe água do ar. Mano, você não está entendendo o que é a cabeça de uma pessoa maluca. Ela um dia olhou para o ar e falou, tem água, tem umidade. Ele tira a umidade do ar, põe dentro de um copo, você bebe. O outro dia alguém em Israel olha para o mar e fala, Deus, como é que nós vamos beber água? Deus falou, olha aí para a água do mar e não tem sal? Tem, tira o sal dela. Eu estava no iate esses dias. Pablo, o que eu tenho que fazer hoje? Primeira coisa, você trabalha para alguém? Trabalha para alguém, tem que saber que você está ganhando de 10, dependendo do cargo, a 100 vezes o valor que você deveria ganhar sendo empreendedor. De 10 a 100. Se for um cargo alto, você está ganhando 10 vezes menos do que você poderia fazer você no comando da operação. Se você é um operador e a sua empresa fatura milhões, você pode estar ganhando até 100 vezes menos. Pablo, mas meu patrão merece. Eu também acho. Você precisa fazer para merecer. Ao invés de você lutar por uma profissão, no futuro bem próximo vai acontecer outra coisa que eu quero te mostrar, tá? No futuro bem próximo a gente vai ter uma crise de identidade pior do que essa. Vou explicar por quê. Nós já temos uma crise humanitária de identidade. Tanto é que está todo mundo falando que é alguma coisa e cada um agora está ficando louco e cada um vai virar uma coisa. Você vai ver. Você vai ver gente acordando e falando que é girafa e você vai ter que aceitar. Não, mas já está programado há muitos anos. A geração que aceitou isso. Vocês viram um vídeo de uma senhora que virou pônei? Alguém viu? Levanta a mão. O que você achou? Pônei, lindinho. Eu sou um pônei, eu gosto de ser pônei. Tá bom. O que vai acontecer? Essas
pessoas já têm crise de identidade, porque elas não sabem quem elas são em Deus, nem sabem quem Deus é. Porque se elas soubessem, elas não cairiam em nenhum golpe. Só que a segunda crise vai ser a mais acentuada de toda a história da humanidade. Não tem relato de nenhum evento pior que esse. Quer saber ou não? As profissões, essas 40 profissões, vão deixar de existir. E não sou eu que estou falando. Já tem advogado algoritmo. Já tem... esse trem de inteligência artificial vai engolir tanta gente incompetente. Já tem advogado algoritmo. Já tem médico que já opera sozinho, roboticamente. E aí vão colocar o algoritmo. E você vai assustar com a cirurgia desses bichos, dessas máquinas. O que vai acontecer? A maior crise de identidade ainda não aconteceu. Porque nós fomos treinados a achar que a nossa profissão, nós viramos a nossa profissão. Então vai dar um vazio dentro das pessoas. Tem 150 anos que a escola funciona no mesmo formato. Quando tiver a primeira disrupção no ensino, você vai ver o tanto de gente que vai ficar desempregado. Porque aí você vai olhar e vai falar, o que aconteceu? Pablo, você está querendo pôr medo em mim? Não, eu quero que você se antecipe. Quem antecipa, governa. Fala isso comigo. Quem se antecipa, governa. Então você está num grande tempo para você não ser mais vítima. Quando você fica bom numa coisa, ou pelo menos aprende, já é o suficiente para você chamar outra pessoa para fazer. O empreendedor pensa desse jeito. O empreendedor, ele não quer pegar atividade para ele se matar fazendo as coisas. Ele quer aprender como que faz, porque quem sabe governa mais tempo. Quem conhece, ninguém manda um orçamento de qualquer jeito. Um dia eu fui comprar uma casa, e eu comprei a casa pela metade do preço com uma única fala. Eu falei para o cara, vamos fazer o seguinte, eu sou construtor, o senhor também é construtor. Já vende para mim logo no preço de construção, para a gente não ficar dando volta, e eu vou pagar, o dinheiro está na mão, sei que você precisa de dinheiro, o mercado está ruim. Ele falou, você é construtor? Eu falei, sou. Então paga tanto. Ele fez uma oferta menor do que eu queria. Só de falar isso. Então imagina o ganho que eu tive. Foi de alguns milhões de reais numa casa. Eu estava disposto a pagar bem mais na casa, mas eu já falei, vamos parar de enrolação, de construtor para construtor. Aí ele falou, já que você é construtor, o terreno é tanto, fazendo não sei o que é tanto. Aí eu falei, eu não estou acreditando que ele vai fazer isso. Virei para a Carol e falei, eu estava disposto a pagar tantos milhões na casa. Eu conto para vocês, eu estava disposto a pagar 9 milhões. Ele me vendeu ela por 5,9. Eu olhei para aquilo assim, uma mensagem no WhatsApp. Caramba, uma fala mudou tudo. Por quê? Porque você demonstrou só o know-how, nem comprovei. Nem levei meu diploma do Senac de pedreiro. Que não tenho, inclusive. Nem precisei uma fala de construtor para construtor. E o cara, então vamos logo, pá. Pronto. Eu olhei para aquilo, eu falei, eu não estou acreditando, eu vou desmaiar. E não ia vender de jeito nenhum. Você acredita? Eu estou colocando meu helicóptero à venda que eu vou comprar um com o dobro de passageiros. E está aqui ao vivo, e prova o que eu estou falando. Se um cara falar para mim que vai usar o helicóptero para uma coisa, eu vendo por um preço. Se ele falar que vai usar para outra, é verdade ou não, Cinta? Você que é presidente, é piloto também e cuida da empresa de aviação. É verdade o que eu estou falando? Não. Se o cara me falar que vai usar o helicóptero para uma coisa, o preço é um. Se ele falar que é para outra coisa, eu faço mais barato. Aí você fala, como então? Esses são os segredos do mundo dos negócios. Depende para que ele vai usar. Olha que louco. Depende da história que você vai contar. Eu anotaria um negócio. Se a história valer mais do que o dinheiro da pessoa, ela te dá o dinheiro dela. Não pegou, não? Depende da história. De construtor para construtor. Ah, então toma. Esse prédio que os senhores estão pisando aqui, eu paguei menos da metade do preço com uma história. Pablo, como é que faz para ganhar dinheiro contando história? Se cadastre num curso de storytelling.